Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, eu vou falar sobre algumas notícias que saíram na semana aí que eu acho bastante interessantes, mas antes de mais nada, toca o sininho aí para receber as notificações aqui do canal, te inscreve aqui no canal, marca o parceiro aquele que opera contigo, gato, cachorro, papagaio, mãe, pai, amigo, vizinho. Nos segue lá no Instagram, nos segue lá no Telegram, no Facebook, no Twitter, lá no blog. Lembrando, gente, que tá saindo aí o nosso curso gratuito. Te certifica que tu tá nos seguindo nas redes para tu poder ter acesso ao curso, ok? Gurias, toca a vinheta, hein? Gente, então, como diz o título do vídeo aqui, a gente teve duas notícias essa semana, que foi a respeito da rastreabilidade, né, e da questão do anonimato com relação aos criptoativos e especificamente com relação ao Bitcoin. Gente, vamos lá. A gente tem uma fala, até eu peguei aqui a notícia do Livecoins, saiu em outros lugares, mas do Livecoins aqui eu achei que saiu bastante completa, cujo título é Governo saberá tudo que você tem em Bitcoin, diz o diretor do Banco Central. O diretor do Banco Central, o diretor de relacionamento do Banco Central, é o diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do Banco Central, Maurício Moura. Afirmou que o anonimato na negociação de criptomoedas não será uma opção. A fala ocorreu durante o congresso promovido pelo Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, IPLD. Ele acrescenta: posso afirmar que o anonimato não será uma opção. Apesar de não ter dado detalhes, Moura garantiu que o nome das pessoas envolvidas em operação com criptoativos, como Bitcoin, serão conhecidos de ponta a ponta. Aí ele larga, né, no ar uma coisa que a gente não sabe a que ele está se referindo, que é: não posso adiantar muito, mas o nome dos envolvidos nas operações com criptoativos serão conhecidos de ponta a ponta. Posso afirmar que o anonimato não será uma opção, disse ele sem dar detalhes. O diretor do Banco Central também lembrou que a regulação das criptomoedas está sendo discutida no Senado e que tanto o Banco Central quanto a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, estão acompanhando a discussão. E aqui lembra ainda, acho que essa notícia é do Henrique Kalashnikov. Não conheço o Henrique. Boa matéria, Henrique. As corretoras e as outras empresas relacionadas já cumprem a instrução normativa 1888, que obriga que as mesmas reportem todas as transações. Gente, vale lembrar aqui que, primeiro, em que pese a gente tenha a IN 1888, ok, que a IN 1888 ela faz com que tanto as corretoras, né, como nós mesmos estejamos obrigados a entregar para a Receita Federal todas as informações a respeito das transações com criptoativos. Mas a gente tem que lembrar que o protocolo do Bitcoin, e o autor coloca aqui muito bem colocado, ele é pseudo-anônimo, né? Porque apesar de todas as transações serem feitas de forma pública, a identidade do usuário é ocultada por interesses que podem ou não estar ligados a ele. Logo, as transações não podem ser rastreadas pelo governo de forma objetiva. O que na verdade quer dizer isso? É que, na verdade, assim, em que pese a blockchain seja pública e em que pese a gente tenha aí a hash, carteiras, etc., para acompanhar, a gente sabe que não tem nada mais rastreável do que o Bitcoin. O Bitcoin, ele é rastreável. Mas em que pese ele seja rastreável, tem uma coisa que ele não tem, que é o nome da pessoa que está transacionando, né? Então, isso ele não tem. A forma com que o Banco Central coloca isso aqui é como se estivesse, né, vindo aí alguma coisa nova no sentido de fiscalização das transações com os criptoativos. Não duvido que possam vir mais exigências, né, mais coisas nesse meio de caminho, né, daqui até a regulamentação definitiva, né? Mas enfim, hoje a gente tem ainda a figura de que, por mais que as operações sejam rastreáveis, né, ainda assim a gente tem uma proteção de anonimato aí, que é a proteção do nome, CPF, etc., na transação, né? Então, quando tu faz uma transação de Bitcoin, tu tá pagando algo, alguém, alguma coisa, ou recebendo, etc., essa transação, ela é pública, mas em que pese ela seja pública e rastreável, ela não carrega nela mesmo nem nome, nem CPF, né? Então, a menos
que o Banco Central crie um outro protocolo aí nos obrigando a mais algumas coisas, né, independente da IN 1888, haja tecnologia para conseguir bater contra isso no Bitcoin, né? Haja muita tecnologia para isso. Não imagino que tenha como, mas, né, fica a ameaça aí, porque me parece um tom de ameaça aí do diretor do Banco Central nesse sentido. Inclusive, a gente sabe que a própria IN 1888, né, gente, não é todo mundo que entrega a IN 1888, né? Muito antes, pelo contrário, a gente sabe que muitas pessoas ainda hoje burlam a IN 1888. Então, a IN 1888, ela foi feita para que a gente informasse as transações, mas ainda assim, ela é uma informação que, das duas, uma, ou é fornecida pela exchange, no caso da nacional, e no caso da não nacional, ela é, por mais que seja obrigatória, né? Ninguém tá lá com uma arma, apontando uma arma pro sujeito para fazer ele entregar de fato as suas transações. E ainda assim que ele entregue as suas transações, não necessariamente ele está entregando todas as transações, né? Então a gente fica uma coisa meio no ar. E aí, na carona disso, né, veio um auditor fiscal, tá? Eu peguei uma matéria aqui do Criptofácil, onde o auditor fiscal tem uma fala muito parecida que ele diz, garante que a Receita pode rastrear operações com criptomoedas no Brasil. Aí afirma que o rastreamento, depois de tudo o Banco Central já falou e etc, né? Enfim, o autor fala que na fala do auditor, né, segundo ele, quem pensa que as movimentações podem ser ocultadas está equivocado. Teodoro faz parte da força-tarefa que investiga as movimentações suspeitas da suposta pirâmide de criptomoedas GAS, consultoria Bitcoin, e afirma ainda: a operacionalização de criptomoedas é legal para quem opera e para quem investe. Pode haver a aplicação, mas algumas pessoas acham que a transação da moeda digital pode ser ocultada e que a Receita Federal e os órgãos fiscalizadores não conseguirão rastrear. Essa falsa percepção faz com que muitas delas, que ganham dinheiro com caixa 2, lavagem de dinheiro e transações ilegais, coloquem os montantes em criptomoedas na tentativa dessa ocultação. Isso é equivocado, conseguimos fazer o rastreio, disse o auditor. Gente, consegue-se fazer o rastreio de uma operação com cripto? Sim, se consegue fazer o rastreio de uma operação com cripto, né? Agora, tu ligar uma operação com cripto a nome, CPF, etc., não sei. A gente tem em mente, sim, não tem nada mais rastreável do que o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin é rastreável nesse sentido. A gente consegue acompanhar uma cadeia toda de operações, o que foi de onde para onde, né? Carteira a carteira. Isso sim a gente consegue fazer, mas a gente não consegue identificar, por exemplo, o dono de uma carteira. A gente tem aí diariamente aí trocentas movimentações aí de baleias, né? Ou milhares de movimentações onde são feitas movimentações gigantescas que a gente não sabe de quem é a carteira, como é que não é, e etc. Isso a gente vai continuar não sabendo, né? Que existe a rastreabilidade no Bitcoin, a gente já sabia. Eu não sei por que esse auditor acha que está falando uma grande novidade. Ele não está falando uma grande novidade. Se ele está se referindo à mesma coisa que o Banco Central está se referindo aqui, de uma possível nova solução para que não haja, de fato, né, nenhum anonimato em alguma operação, a gente desconhece. Só vindo, então, essa obrigação ou tecnologia para a gente saber do que se trata. Então, até aqui, trata-se apenas de uma ameaça, né? Não tem nada de novo ainda nesse sentido, ok? Então, por hora, segue o baile. Ainda somos, nós, bitcoiners, né? Protegidos, sim, pelo anonimato, né? A questão da fuga do anonimato vai aí da questão pessoal da pessoa fazer ou não IN 1888, informar ou não as suas operações. Agora, uma coisa que fique clara, quando a gente fala aqui na rastreabilidade das operações, e ele está se referindo aqui à questão de caixa 2, lavagem de dinheiro, etc., lembrando que o Bitcoin, ele não é usado exclusivamente para isso, assim como o dinheiro de papel, né, gente? Dinheiro de papel, a gente sabe aí, na maioria dos escândalos, a gente sempre vê a figura do dinheiro, do mala do dinheiro encontrado em casa, do dinheiro enterrado em chão, do dinheiro enterrado em parede. A maioria dos escândalos que a gente tem no Brasil aí sempre foi
com o dinheiro. Aconteceu aí realmente no caso da GAS, apareceu aí a questão dos bitcoins, né? Foi achado efetivamente a carteira de bitcoins, mas a gente não pode dizer que nenhuma suposta pirâmide financeira, e eu estou falando suposta porque eu não quero nem me envolver nesse assunto, mas a suposta ou não pirâmide financeira de bitcoins, a gente tem que ver o seguinte: pirâmide financeira, a gente tem pirâmide financeira aí desde muito antes da existência do Bitcoin, né? A gente já teve pirâmide de boi, gato, cachorro, papagaio, perfume, né? Suplemento, alimento, telefonia, a gente já teve pirâmide de tudo que é produto de limpeza, carro, venda de automóvel, aí anda surgindo. Pirâmide tem de tudo que é gente, né? Não vamos atribuir funcionamento de uma pirâmide ao Bitcoin. O Bitcoin não é culpado. Pobre do Bitcoin, né? Porque o Bitcoin não tem culpa alguma. O Bitcoin, ele é tão usado nas pirâmides quanto qualquer outros produtos aí de 500 mil pirâmides que já caíram durante o nosso período de história aí no Brasil, né? Então, não vamos atribuir ao Bitcoin essa conta, né? O Bitcoin não é culpado de pirâmide alguma, né? Ao contrário, nós, Bitcoiners, né, somos muito contrários a essa coisa da pirâmide financeira. Por quê? Porque justamente queima muito o nome da moeda como se o responsável fosse o Bitcoin. E não é. Na maioria das vezes, o que a gente vê é que empresas que caem por prometer grandes lucros, né, em criptoativos, né, poderia ser em qualquer outra coisa. E, em geral, a gente vê que essas empresas nem nunca chegaram perto de operações efetivas com criptoativos. Isso também já é fato, né? Então, na verdade, acaba sendo uma grandíssima queimação de filme do Bitcoin, quando o Bitcoin, na verdade, não é o protagonista dessa história. O protagonista dessa história é a pirâmide em si, é o encontro dos dois malandros, né? Daquele que queria ganhar e daquele que queria pegar o dinheiro do que queria ganhar, né? Mas nunca é o Bitcoin, né? Deixando isso muito claro. Agora, o governo se valer dessas operações, essas mega operações para colocar essa conta na conta do Bitcoin, para mim é um contrassenso muito grande, né? Uma vez que o Bitcoin é uma coisa tão nova e pirâmide é uma coisa tão velha. E temos aí outras moedas, inclusive, que efetivamente não têm a rastreabilidade do Bitcoin. Então, assim, de fato, pessoas que querem operar no mercado negro, pessoas que querem acabam utilizando, inclusive, outras moedas, né? Tipo Monero, moedas não rastreáveis, não identificáveis. Então, coitado do Bitcoin, pobre do Bitcoin, que acaba tomando essa culpa, uma culpa que ele não tem. Ok? E durante a semana a gente vai divulgar para vocês aí mais detalhes do curso, ok? Vem com a gente, fica um beijo grande, até semana que vem.